Você já percebeu como, mesmo com tanta tecnologia, conforto e informação, a gente parece cada vez mais ansioso e perdido? É curioso. Temos aplicativos para tudo, comida chegando na porta em minutos, redes sociais nos conectando ao mundo inteiro e ainda assim, muita gente se sente insatisfeita, estressada e sem direção. E é aqui que surge uma pergunta intrigante. Será que pessoas que viveram há mais de 2000 anos, sem internet, sem energia elétrica, sem nenhuma das facilidades de hoje, poderiam nos ensinar a viver melhor? A resposta pode estar em uma filosofia antiga, simples, mas extremamente prática, o estoicismo. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Você vai descobrir como pensadores da Grécia e de Roma podem, surpreendentemente, nos ajudar a lidar com problemas modernos, da ansiedade às pressões sociais. E no final do vídeo, você vai perceber que talvez a vida moderna não seja tão complicada quanto parece se a gente souber olhar para ela com os olhos dos estoicos. Então, deixa o like e bora falar disso. Antes de tudo, o que é o estoicismo? De forma bem resumida, é uma filosofia de vida criada em Atenas por volta de 300 a.C. e praticada por nomes como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Mas diferente de outras correntes filosóficas, que ficam muito no campo das ideias, o estoicismo sempre teve um foco prático, como viver bem, mesmo em meio às dificuldades. E olha que dificuldades não faltavam naquela época. Guerras, escravidão, doenças sem tratamento, perseguições políticas, era um mundo brutal. E ainda assim, os estoicos buscavam algo que até hoje a gente busca: paz interior em meio ao caos. Um dos princípios centrais do estoicismo é a ideia de que existem coisas que estão sob nosso controle e outras que não estão. Nós gastamos muita energia sofrendo com coisas fora de nosso alcance, como a opinião dos outros, o trânsito, as crises econômicas ou até mesmo o passado. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade vem quando aprendemos a focar apenas no que depende de nós, nossas escolhas, nossas atitudes, nossas reações. E sabe o que é interessante? Hoje a ciência confirma isso. Estudos de psicologia mostram que pessoas com um locus de controle interno, ou seja, que acreditam que podem agir sobre a própria vida, em vez de culpar fatores externos, tendem a ser mais resilientes, menos ansiosas e até mais bem-sucedidas. Ou seja, os estoicos já sabiam há séculos o que a psicologia moderna só veio provar recentemente. Outro ponto essencial é a relação com as emoções. Muita gente confunde o estoicismo com ser frio ou não sentir nada, mas não é bem assim. Os estoicos não queriam eliminar as emoções, mas sim não serem escravos delas. Eles acreditavam que sentir raiva, medo ou tristeza é natural, mas deixar que esses sentimentos controlem nossas ações é que nos afasta de uma vida equilibrada. E convenhamos, no mundo moderno, cheio de gatilhos, comparações nas redes sociais e excesso de informação, controlar as próprias emoções talvez seja mais importante do que nunca. Pense em quantas vezes você ficou mal por algo que leu online ou por ver a vida perfeita de alguém no Instagram. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores estoicos, já dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ou seja, não é o que acontece fora que define como você vai se sentir, mas a forma como você escolhe interpretar aquilo. Outro ensinamento poderoso dos estoicos é a consciência da nossa mortalidade. Pode parecer pesado falar sobre isso, mas na verdade é libertador. Eles tinham uma prática chamada memento mori, que significa lembre-se de que vai morrer. Isso não era para gerar medo, mas para lembrar que o tempo é curto e precioso. Hoje, neurocientistas falam sobre como a percepção da finitude aumenta a gratidão e nos ajuda a priorizar o que realmente importa. Quando lembramos que a vida não é infinita, passamos a valorizar mais as pequenas coisas. Um café com um amigo, uma conversa com alguém da família, um momento de silêncio. E esse é outro ponto onde o estoicismo se conecta muito com a vida moderna. Vivemos em um ritmo acelerado, sempre correndo atrás de mais dinheiro, mais conquistas, mais likes, mas os estoicos nos lembram que a felicidade não está no mais, e sim no agora, em aprender a apreciar o que já temos, em vez de viver em busca constante do que falta. E para fechar, tem algo que os estoicos repetiam muito: a ideia de virtude. Para eles, viver bem não era ter fama, riqueza ou poder, mas viver de acordo com valores como sabedoria, coragem,
coragem, justiça e temperança. E se a gente parar para pensar, esses princípios continuam sendo fundamentais para qualquer sociedade funcionar bem. Imagina se cada um de nós se preocupasse mais em agir com justiça, em ser corajoso diante dos problemas e em ter equilíbrio nas próprias escolhas. O mundo moderno certamente seria muito menos caótico. Então, o que os estoicos podem nos ensinar sobre a vida moderna? Eles nos lembram que, apesar de todo o avanço tecnológico, as questões mais profundas do ser humano continuam as mesmas. Como lidar com o medo, com a dor, com a incerteza e como encontrar sentido em meio a tudo isso. O estoicismo nos ensina que a chave não está em controlar o mundo, mas em aprender a controlar a nós mesmos. Que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que a gente quer, mas escolher como reagir diante do que não podemos mudar. Que a vida não deve ser medida pela quantidade de coisas que conquistamos, mas pela qualidade das nossas atitudes e pensamentos. E talvez, no fim das contas, essa seja a maior lição que filósofos de 2000 anos atrás podem nos dar hoje. A de viver bem não depende de ter uma vida perfeita, mas de aprender a viver em paz, mesmo quando as coisas estão longe de serem perfeitas.